Graça e paz, família! Estamos de volta com mais um tema forte. Vamos juntos crescer no conhecimento. E o tema de hoje é esse que está aparecendo para você aí, ó. Todas as profecias bíblicas já se cumpriram. Este é um tema bombástico, este é um tema forte, este é um tema que o sistema religioso fica muito bravo quando o povo da graça pronuncia, falam, explica e etc. Então, meu irmão, vamos juntos. Olha só, Lucas, capítulo 21, versículo 20 ao 22, nós vamos começar por aqui. Olha só o que a escrita está. Mas, quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, sabei então que é chegada a sua desolação. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, os que estiverem no meio da cidade saiam, e os que nos campos não, ou melhor dizendo, e os que nos campos provavelmente estão, não entre nela, né? Versículo 22. Porque dias de vingança são estes, para que se cumpram, olha só, todas as coisas que estão escritas. Porque dias de vingança são estes, para que se cumpram. Olha só, se cumpram o quê? Todas. É todas ou a metade? Todas as coisas que estão escritas. Lucas, capítulo 21, versículo 20 ao 22. Meus irmãos, primeira coisa, Jesus está falando isso aqui para quem? Se você voltar os versículos no mesmo capítulo, você vai encontrar o público de Jesus. Era quem? Era os seus discípulos. E ele vira para os discípulos e fala o seguinte: mas quando virdes, o que Jesus está afirmando? Está afirmando que eles iam ver. Tem nada a ver que eu vou ver. Se Jesus falou com eles, quando virdes, então Jesus falou mentira? Ué, se Jesus falou que eles iam ver, eles iam ver. Então é eles, tem nada a ver comigo. Quando virdes Jerusalém, está falando aqui, apareceu o nome da sua cidade aqui, a não ser que você mora em Jerusalém. Eu que moro aqui em Caeté, Belo Horizonte, não está aparecendo Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, é Jerusalém. Jerusalém. Quando eles vissem, quando eles, não eu, quando eles estivessem vendo Jerusalém cercada de exércitos, era para o quê? Para eles saber que era chegada a sua desolação daquela cidade. Então eles que estivessem na Judéia, era para eles ir para os montes. No meio da cidade, quem tivesse, para sair. E os que estivessem no campo, não era para entrar naquela cidade. Então está falando para eles, para o povo do primeiro século, para aquela geração. E no contexto aqui, você vai perceber que está falando da grande tribulação, está falando da volta de Jesus. É só ler os textos. Mas o assunto hoje é provar que todas as profecias já se cumpriram. Quando isso acontecesse, Jesus falou, quando Jerusalém fosse cercada de exército, e que os discípulos vissem isso, era cumprimento de todas as profecias seriam cumpridas, para que se cumpram todas as coisas que estão escritas. Ou seja, todas as coisas. Até naquele momento existiam muitas profecias que já tinham se cumprido, por exemplo, o nascimento de Jesus, profetizado em Isaías 7, então já tinha se cumprido. Aquelas que faltavam se cumprir, se cumpririam quando esse evento ocorresse. Agora você vai pesquisar aí, quando esse evento ocorreu? Todos, meu irmão, todos são sabedores que esse evento começou no ano 66, no meado do ano 66, e terminou no ano 70 do primeiro século. Do primeiro século. Significa dizer que já tem quase 2000 anos que isso aconteceu. E Jesus afirmou, com todas as palavras, eu coloquei em destaque, que quando isso acontecesse, todas, não a metade, não uma parte, não 80%, 90%, mas todas as coisas que estão escritas se cumpririam. Olha, para que se cumpram todas as coisas que estão escritas. Então, tudo que está escrito no sentido de profecias, se cumpriria na primeira geração, no primeiro século. Agora, irmãos, sendo assim, nós precisamos
também olhar com esses olhos para que, quando você for levar a palavra da graça, você já tem esse entendimento. Vamos para indagações do sistema religioso. Quando você apresenta isso aqui, o sistema religioso faz algumas indagações. E eu quero pegar duas, as principais, para ajudar você que está sempre comigo no canal Voz das Nações. Desejar meu muito obrigado de todo o meu coração, tá? A primeira indagação mas, olha só o que eles falam, mas todas coisas são relativas a Jerusalém. Então ele falou assim, olha, sabe por que está escrito todas as coisas que estão escritas? Todas as coisas que estão escritas relativas a Jerusalém. Não significa que é no sentido escatológico completo, não. É isso que eles falam. Então uma das primeiras coisas que eles falam, mas todas as coisas são relativas a Jerusalém. Então eles não aceitam a palavra, obviamente que eles não aceitam a Bíblia, porque aceitar a Bíblia é aceitar algo que é contra eles. Então eles falam, todas essas coisas aqui, todas as coisas concernentes a Jerusalém. Vamos para a resposta? A resposta vamos lá. Primeira, a resposta da primeira indagação. Resposta: é exatamente isso, pois todas as profecias têm como palco Jerusalém, Israel. Eles falam, mas tem a ver com relativo a Jerusalém. É isso mesmo, você não está errado, só que as profecias têm como palco Jerusalém e Israel. Vou dar um exemplo, vamos um exemplo. O exemplo se encontra em Mateus capítulo 23, do versículo 35 ao 38. Vamos ler? Diz assim, olha só, como é bacana, como é top das galáxias. Fica aí com essa criptograça. Para que sobre vós quem? Vamos ver vós quem, né? Para que sobre vós caia todo o sangue do justo, que foi derramado sobre a terra, desde o sangue de Abel, o justo, até ao sangue de Zacarias, filho de Baraquias, que mataste entre o santuário e o altar. Em verdade vos digo que todas estas coisas hão de vir sobre esta geração. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha ajunta os teus pintos debaixo das asas, e tu não quisestes? Eis que a vossa casa vai ficar-vos deserta. Está observando que as profecias tinham a ver com Jerusalém, com o povo de Israel? Deu para você entender? Eu dei este exemplo aqui. E para a geração do primeiro século, ela foi julgada, sofreu aquele juízo e foi cobrado daquela geração, olha só, o sangue dos justos, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, ou seja, todas as mazelas que Israel, o povo de Israel tinha feito desde aquele tempo atrás, desde Gênesis até no ano 70 DC, seriam cobradas. Todas aquelas coisas, ou todas essas coisas hão de vir sobre essa geração. Olha o versículo 36, em verdade vos digo que todas estas coisas hão de vir sobre esta geração, ou seja, aquela geração, a geração em que Jesus ainda estava vivo, a geração que pertencia a Pedro, Tiago e João, a geração do primeiro século, é aquela geração que foi cobrado, sofreu juízo, aquela geração que foi julgada. Está muito claro isso aqui. Então, deixei aqui a primeira indagação e a resposta e deixei um exemplo, tá bom? Vamos para a segunda indagação. Deixa eu colocar aqui, eu arrumei uma estratégia boa para vocês me acompanhar, né? É a estratégia top das galáxias. Isso se chama recurso técnico, tá? Não vem falar que é gambiarra não, porque é recurso técnico. A segunda indagação mas quando Jesus citou Lucas 21, o Novo Testamento ainda não estava escrito. Isso aqui eles gostam de usar. Olha só, deixa eu organizar aqui. Mas quando Jesus citou Lucas 21, o Novo Testamento ainda não estava escrito. Que legal, mandou bem. Então vamos para a resposta? Vamos para a resposta, meu irmão. A letra A.
Vamos para a resposta, a letra A, né, que é a primeira parte da resposta. Porém, quando se cumpriu as profecias, toda a Bíblia estava escrita. Toda a Bíblia foi escrita antes de 70 DC. Sim, quando Jesus citou Lucas 21, realmente o Novo Testamento, né, não estava escrito. O Novo Testamento aqui, pode até colocar entre aspas, tá bom? Porque é um outro tema, outro assunto, mas falando na linguagem do sistema religioso, vamos lá. Exatamente, vocês estão certos. Quando Jesus citou Lucas 21, obviamente, o Novo Testamento ainda não estava escrito. Porém, quando se cumpriu as profecias, toda a Bíblia estava escrita, meu irmão. Quando aconteceu o que Jesus falou em Lucas 21, tudo já estava escrito. Inclusive o Apocalipse. Tudo. É a primeira coisa, entendeu? Primeira parte da resposta. Porém, quando se cumpriu as profecias, toda a Bíblia estava escrita. A segunda parte, e é muito forte, olha só. As profecias do Novo Testamento, olha só como está entre aspas, né? As profecias do Novo Testamento são repetições das do Antigo Testamento. Eu coloquei entre aspas o Novo Testamento porque o Novo Testamento começa com o derramar do sangue de Jesus. É por causa disso, tá? Onde começa o Novo Testamento? O Novo Testamento começa com a morte do testador, mas é para outro tema. Então, a segunda parte da resposta, né? Quando eles falam que, quando Jesus citou Lucas 21, o Novo Testamento não estava escrito, então, as profecias do Novo Testamento são repetições das do Antigo Testamento. Vamos para, olha só aqui, o maior exemplo. Vejam o maior exemplo. Eu poderia dar N exemplos, mas eu vou citar aqui o maior exemplo. Vocês e nós não falamos, né, o povo da graça e o povo da lei não fala que a Bíblia é cristocêntrica. Nós não falamos que o centro de tudo é Cristo. Se nós falamos, nós vamos entender que o maior exemplo eu vou citar agora. Eu poderia citar vários, mas eu vou citar um e é o maior. Vamos ver. Inclusive, eu vou mostrar para você, neste exemplo, que as profecias do Novo Testamento são repetições das profecias do Antigo Testamento. Vamos lá. Primeiro exemplo aqui. O exemplo começa aqui. Daniel, capítulo 7, versículo 13. E eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu um como o Filho do Homem, e dirigiam-se ao ancião de dias e o fizeram chegar até ele. Todos aqui, independente se é o povo da graça, se é o povo da lei, todos sabem que aqui está falando da volta de Jesus. Daniel, capítulo 7, versículo 13. Jesus, o Filho do Homem, vindo nas nuvens do céu. Todos. Agora vou falar nessa linguagem. Vamos para o Novo Testamento. Deixa eu usar essa linguagem, tá bom? Olha Mateus 24, 30. Repetindo a maior profecia. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Olha só. Vamos para o Apocalipse, porque eles falam, não, Apocalipse não tem nada a ver com Lucas 21, com Mateus 24. Como que não, meu irmão? Como que não? Tem coragem de falar isso? Apocalipse capítulo 1, versículo 7. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até os mesmos que o traspassaram, e a todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Observa que eu estou pegando o maior exemplo para provar para você que as profecias escritas no Novo Testamento são repetições das do Antigo Testamento, sendo que a maior e sendo a profecia central, que é a volta de Jesus, olha só, Daniel 7,13 é a mesma coisa de Mateus 24,30 e a mesma coisa de Apocalipse 1,7. Ou seja, o Novo Testamento apenas estava repetindo em outras palavras, porque era outro público a vinda de Jesus. Por exemplo, Daniel usou um linguajar, Jesus usou outro linguajar. João, né? Aqui, Jesus para João, para ser dirigido às 7 igrejas da Ásia, outro linguajar, mas o mesmo assunto. O Apocalipse é o mesmo Daniel, meu irmão. O Apocalipse é o Mateus 24.
Só que de maneira mais ampla, de maneira mais taxativa, talvez usa um simbolismo um pouco diferente, talvez coloca em um contexto para as 7 igrejas entender, mas é a mesma coisa. Às vezes, quando vai usar um termo de velocidade, Daniel usa em um linguajar da sua época, Jesus usa outro linguajar e João usa um linguajar daquela época para as 7 igrejas da Ásia, mas é o mesmo assunto, é a mesma coisa. Volto a dizer, Apocalipse é o mesmo Mateus 24 e é o mesmo Daniel, o livro de Daniel. Eu digo aqui o exemplo central, o maior exemplo. Então, para você não se perder no tema, eu volto aqui. Você, se ficou alguma dúvida, volte o vídeo. Eu volto aqui para lembrar você qual é o assunto central do vídeo. Todas as profecias bíblicas já se cumpriram. Eu deixei aí as observações, eu deixei as provas, as indagações do sistema. Então, Jesus afirmou em Lucas capítulo 20, do versículo 20 ao 22, e eu vou ler o versículo 22 para terminar, para juntos terminarmos, e eu já vou deixando meu agradecimento. Porque dias de vingança são esses aqui, para que se cumpram todas as coisas que estão escritas. Então não tem mais nada para se cumprir, já está consumado. A escatologia, ela é consumada, porque todas as coisas que estão escritas se cumpriram, já se cumpriram. Quando Jesus estava falando isso, as que faltavam se cumprir, ele afirmou que se cumpririam no primeiro século, e se cumpriu do ano 66 ao ano 70. Vou ficando por aqui, eu quero deixar o meu abraço, o meu agradecimento. Muito obrigado, você que se inscreveu no canal, você que está me ajudando a crescer esse canal, muito obrigado de todo o meu coração. Não esqueça, deixa um comentário aí, vai ajudar demais. Deixa o seu comentário, deixa o seu like, compartilha, vamos juntos levando esta palavra maravilhosa. Até o próximo vídeo. Fui!